Bom dia! Hoje são 9 de abril de 2018, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre a prisão de Lula e suas consequências jurídicas. Não faço vídeos sobre política brasileira, sobre políticos brasileiros. Não faço. E por quê? Porque a política brasileira me causa ânsia de vômito. Políticos brasileiros me causam ânsia de vômito. Por isso não faço. Agora, quando um caso de repercussão política repercute no mundo jurídico, no mundo do direito, aí eu entro. Aí é minha praia, o mundo jurídico. Entenda, nós temos três poderes: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Agentes políticos, cidadãos brasileiros eleitos pelo povo só nos poderes legislativo e executivo. Não há agentes políticos eleitos pelo povo no poder judiciário. Para entrar no poder judiciário, lá por aos cargos maiores, e todos os cargos, concurso público, mas os cargos maiores, concurso público ali para juiz de direito, bacharéis em direito, doutores em direito. Então, no poder judiciário, os cargos mais elevados, ali temos o juiz de direito, e dali desembargadores e ministros, ali concurso público. Então, o poder judiciário, os membros ali não são eleitos pelo povo, diferentemente do poder legislativo e executivo. Aí entra qualquer um. O povo brasileiro que não sabe votar coloca elementos de péssima qualidade no poder legislativo e no poder executivo, entendeu? Políticos, aí você vê roubando o Brasil em municípios, capitais, estados, né? E aqui em Brasília. Ladrões políticos em nível municipal, estadual, distrital e federal. É isso aí que dá, gente. Então, não faço vídeos sobre política propriamente dita. Então, vamos aqui ao caso do Lula, que tem repercussão jurídica. Aí é outra coisa. Eu entro. Duas perguntas. A primeira, por que o Lula está preso agora, hoje? E por que o Lula foi condenado? As respostas são fáceis. A primeira, por que o Lula foi condenado? Por quê? Ele foi condenado por praticar crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi condenado em primeira instância por apenas um juiz, Sérgio Moro, e seus advogados, os advogados do Lula, caríssimos. O Lula é milionário para pagar a esses advogados. Os advogados de Lula recorreram contra a sentença do juiz Sérgio Moro. E aí o recurso foi parar no Tribunal lá superior, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a 8ª Turma. Ali, 3 desembargadores que foram juízes antes, durante muitos anos, isto é, 3 desembargadores com muito mais experiência do que o Sérgio Moro, eles confirmaram a condenação lá do Sérgio Moro. Os juízes, além de terem confirmado a condenação, eles ainda aumentaram a pena de reclusão do Lula. O juiz Sérgio Moro fixou a pena em 9 anos e 6 meses de prisão. Já os 3 desembargadores aumentaram para 12 anos e 1 mês de reclusão. Ou seja, o Sérgio Moro foi até benevolente com o Lula, podemos assim dizer, não é? Porque a pena foi menor, imposta pelo Sérgio Moro. Correto, gente? Muito bem. Então, a primeira pergunta está respondida, não é isso? Quando alguém perguntar a você por aí, por que o Lula foi condenado, você diz, o Lula foi condenado porque
praticou crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, correto? É por isso. Agora, outra pergunta. Por que o Lula está preso hoje, hein? Por quê? Então, a resposta você obterá agora. Cuidado aí com vídeos na internet, muitos bobos, não explicam nada, não sabem de nada, são fanáticos aí e fundamentalmente fanáticos petistas. O fanatismo cega, como já dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Então vou explicar a você aqui por que o Lula está preso hoje. Aí você vai saber a verdade, correto? Então vamos ao quadro. Vamos ao quadro aqui. Coloquei lá em cima Supremo Tribunal Federal, gente. STF, Supremo Tribunal Federal, que a sede é aqui em Brasília, não é isso? 11 ministros fazem parte aí do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, você vai entender agora por que o Lula realmente, de fato, está preso. Por quê? Vamos aqui. Prisão em segunda instância, é isso? Prisão em segunda instância, que é o caso aí do Lula, não é isso? Ele foi condenado, gente, em primeira instância, que é apenas um juiz, que é o Sérgio Moro, não é isso? Condenou o Lula. Ali, quando apenas um juiz prolata uma sentença, aí temos a primeira instância, correto? Os advogados de Lula, advogados que cobraram aí cifras muito altas para defender o Lula tem dinheiro para isso? Os advogados de Lula recorreram para a segunda instância, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, gente. A 8ª turma. Ali, 3 desembargadores que chegaram ao Poder Judiciário por meio de concurso público, 3 desembargadores ali, eles analisaram todo o processo e ratificaram a condenação do Lula. Eles poderiam, obviamente, ter contrariado aí a decisão, a sentença do Sérgio Moro. O Lula poderia ter sido absolvido lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Só que os 3 desembargadores, com muito mais experiência do que o Sérgio Moro, eles mantiveram a condenação do Lula. E pior ainda, gente, eles acharam que o Sérgio Moro não fixou ali a sentença, a condenação merecida. Os 3 desembargadores aumentaram, pois, a pena imposta ao Lula pelo juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro condenou o Lula a 9 anos e 6 meses de reclusão, prisão. E o tribunal aumentou de 9 e 6 meses, o tribunal aí, o TRF, passou para 12 anos e 1 mês de reclusão. Portanto, a condenação imposta ao Lula pelo Tribunal Regional Federal foi pior que a condenação imposta pelo juiz Sérgio Moro. Correto, gente? Muito bem. Então vamos agora explicar por que o Lula está preso neste momento. Veja aqui 2 datas eu coloquei. No dia 5 de outubro de 2016, não faz aí nem 2 anos ainda, não é isso? 1 ano aí e 6 meses, né? Pois bem, há 1 ano e 6 meses, 5 de outubro de 2016, o Supremo Tribunal Federal, que é composto por 11 ministros, eles resolveram aqui analisar se uma pessoa condenada em segunda instância, que é o caso aí do Lula hoje, se uma pessoa condenada em segunda instância poderia de imediato cumprir a pena, ou poderia esperar somente aí até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Correto, gente? Muito bem. Isso foi há 1 ano e 6 meses, 5 de outubro de 2016. E aqui está
o placar, gente? A favor da prisão em segunda instância e contra a prisão em segunda instância. Entenda aí. A favor da prisão em segunda instância, os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Teori Zavascki, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Somando aqui, gente, são 6, não é isso? 6 ministros aí a favor da prisão em segunda instância, que é o caso do Lula hoje. Correto, gente? Muito bem. E contra essa prisão em segunda instância, os ministros Marco Aurélio Melo, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Correto, gente? Todos aqui votaram, não é isso? 6 a favor contra 5. Aqui, ó, contra. 6-5 foi o placar. Correto, gente? Isso aqui no dia 5 de outubro de 2016. O Supremo Tribunal aqui, portanto, por maioria, fixou que a pessoa condenada em segunda instância, que é o caso do Lula hoje, a pessoa condenada em segunda instância pode ser presa de imediato e recorrer preso. Correto, gente? Muito bem, muito bem. Agora aqui, vamos agora para semana passada. No dia 4 de abril de 2018, nem 2 anos ainda, não é isso? Depois dessa decisão aqui do Supremo Tribunal Federal, novamente o Supremo Tribunal Federal analisou aí a prisão em segunda instância. E no caso aqui, especificamente, ao Lula. Os advogados de Lula, que são, repito, pagos com muita grana, o Lula tem dinheiro para isso, o Lula é um homem milionário, os advogados de Lula entraram com habeas corpus antes no STJ e perderam. Eles entraram no Supremo Tribunal Federal, um habeas corpus preventivo, pedindo que o Lula não fosse preso depois ali de sua condenação na segunda instância, lá no TRF, com os 3 desembargadores, correto? Muito bem. E aí, qual foi o placar, gente? O mesmo placar do ano aqui, ó, de 2016. Foi o mesmo placar a favor da prisão em segunda instância, que é o caso do Lula. Então vamos aqui. A favor da prisão em segunda instância, a favor da prisão do Lula, os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, correto? Somando aqui, são 6. E aqui, contra a prisão do Lula em segunda instância, os ministros Marco Aurélio Melo, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Gilmar Mendes. Vamos agora aqui analisar o seguinte, correto? Há uma pequena diferença aqui. Em 2016, veja aqui, ó, o ministro Teori Zavascki, ele votou a favor da prisão do condenado em segunda instância, que é o caso do Lula hoje, correto? Só que o Teori Zavascki não está aqui em 2018. Por quê? Porque ele morreu em um acidente aí, né? Em um acidente envolvendo aí uma aeronave, não é isso? Um helicóptero, mais preciso. O Teori Zavascki morreu. Então aqui ele não está nessa relação. Outra aqui que está é o Alexandre de Moraes, o ministro, porque em 2016 o Alexandre de Moraes não fazia aqui parte do Supremo Tribunal Federal. Então aqui ele entrou, Alexandre de Moraes. Correto, gente?
2 detalhes até agora, não é? Você viu aí. E há mais um detalhe, hein? Que é importante. E agora é que vamos ver aqui. Correto, gente? Então vamos para cá novamente. No dia 5 de outubro, vou pegar aqui o ministro Gilmar Mendes. Correto, gente? Aqui, ó. Gilmar Mendes. No dia 5 de outubro de 2016, como eu já disse aqui, o ministro Gilmar Mendes, como aqui está, ele votou a favor da prisão em segunda instância, correto? Em segunda instância, que é o caso do Lula hoje. Correto, gente? Muito bem. O Gilmar Mendes aqui fez uma defesa muito extensa a favor da prisão em segunda instância, correto? Muito bem, correto. E agora, o que aconteceu aqui? Veja, o Gilmar Mendes, em 5 de outubro de 2016, votou a favor da prisão em segunda instância. Só que no dia 4 de abril de 2018, agora, ele já mudou de posição. Veja aqui. Ele aqui foi a favor da prisão em segunda instância, que é o caso do Lula hoje. Aqui, ele já votou contra a prisão em segunda instância. Portanto, o Gilmar Mendes mudou aqui o seu voto. Ele era a favor, hoje ele é contra. Isso acontece por quê? Porque ele estudou bastante, além disso estudou, e aí ele tomou uma posição diferente. Isso é muito comum no Supremo Tribunal Federal, como em qualquer lugar, em qualquer tribunal. Juízes, desembargadores, ministros aí de tribunais superiores, eles mudam de posição também. Eles mudam de posição. Então o Gilmar Mendes aqui, há 1 ano e 6 meses, era a favor da prisão em segunda instância, que é o caso do Lula. E hoje ele é contra a prisão em segunda instância, correto? Muito bem. Aí está a posição. Muito bem. Então o placar, gente, tanto em 2016 quanto em 2018, o placar por maioria foi de que o condenado em segunda instância, que é o caso do Lula, pode ser preso de imediato. E é por isso que o Lula hoje está preso. Entendeu? Então, se alguém perguntar a você por que o Lula está preso, você diz, o Lula está preso porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal, até hoje, é o de que o condenado em segunda instância já recorre preso. É por isso que o Lula está preso. Essa aqui, gente, é a verdade. Quem disser o contrário não entende nada de direito. É um bobo que está aí na internet fazendo vídeos para levar outros bobos ao erro. Aqui é a verdade pura e crua, incontestável. O Lula hoje está preso, repito, porque o Supremo Tribunal Federal, até o dia de hoje, entendeu por maioria que o condenado em segunda instância já pode cumprir a pena. Ele vai recorrer para o Superior Tribunal de Justiça preso e não solto. Muito bem. Então você viu aqui, de forma clara, que o Gilmar Mendes, o ministro, mudou o voto dele. Antes ele era a favor da prisão em segunda instância. Agora ele é contra a prisão em segunda instância. Certo? Muito bem. Agora veja como funciona a cabeça de fanáticos. E no caso aqui, os petistas são muito fanáticos, não é isso? Todo mundo sabe disso. Então veja, o Gilmar Mendes aqui, sob o olhar dos petistas, e a gente vê isso em revistas, em jornais, em televisão, etc., até revistas famosas, a gente vê que os petistas, eles odiavam o Gilmar Mendes. Então veja, em 2016, Gilmar Mendes foi a favor da prisão em segunda instância. Ali, naquele ano, os petistas que já tinham aí seus políticos presos, né, muitos presos já, em 2016, os petistas ali, diante da
posição do Gilmar Mendes no sentido de prender o condenado em segunda instância, os petistas já reclamavam do Gilmar Mendes, diziam que o Gilmar Mendes é um cara terrível, né? É um cara ali, até a expressão desrespeitosa, era um safado, não é? Um safado que estava aí a favor, né, da oligarquia, o Diabo 4. Então, o Gilmar Mendes, quando era a favor da prisão em segunda instância, para os petistas fanáticos, ele era um cara terrível. Só que agora a gente vê aí, em 2018, quando o Gilmar Mendes votou aqui a favor do Lula, para não prender o Lula, aí a posição dos petistas agora é de que o Gilmar Mendes é gente boa, deu um voto maravilhoso, porque foi agradável aos fanáticos. Então você vê que a visão do fanático, seja ele político, seja ele religioso, a visão dele é errônea. Ele é preso somente à sua ideologia. Quando o Gilmar Mendes, repito, em 2016, votou a favor da prisão em segunda instância, pegando ali vários petistas, os fanáticos petistas desceram o pau no Gilmar Mendes. Como agora o Gilmar Mendes mudou contra a prisão em segunda instância, que é favorável ao Lula, aí os petistas já mudam aqui o disco, já dizem que o Gilmar Mendes é gente boa, cara legal pra caramba. Gente, isso é fanatismo que cega. Isso é fanatismo que cega. Já dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise. O fanatismo cega, leva o homem a um estado equiparável à demência. E aí existe isso na religião, existe isso no mundo da política. Entendeu aí? Então, encerrando o vídeo, duas perguntas importantes. A primeira, por que o Lula foi condenado? Aí você responde, o Lula foi condenado porque praticou crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eis aí a resposta. E a segunda resposta? A segunda pergunta, por que o Lula está preso? O Lula está preso porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que é legal a prisão em segunda instância. Já que o Lula foi condenado em segunda instância, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, então ele vai responder ao processo, vai recorrer preso. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal até agora. Amanhã o Supremo Tribunal Federal pode rever isso aqui, já que são condenados ricos, o Supremo Tribunal Federal, por pressão aí de advogados, né? Porque os pacientes são ricos, porque se fossem pobres, o Supremo Tribunal Federal jamais iria rever essa matéria tão rápido, porque isso aqui foi recente, gente. Não há mais necessidade de rever isso por enquanto. Mas como são pacientes milionários que ficaram ricos roubando o dinheiro do Estado, é provável que o Supremo Tribunal Federal coloque isso aqui de novo em pauta, porque os caras são ricos. Se fossem pobres, o Supremo Tribunal Federal iria manter esse entendimento durante muitos anos, que é comum lá no Supremo. Certo, gente? Não adianta esconder a verdade. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.